Olá pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal e hoje eu venho trazendo uma outra videoaula diferente com um assunto do seu interesse e se você está aqui é porque você quer aprender um pouquinho mais. Me acompanhe e me siga que eu estarei trazendo sempre novidades interessantes para você que quer aprender um pouco mais. A aula de hoje é sobre aminoácidos e proteínas, um bom assunto da bioquímica para você. É o seguinte, pessoal, para a gente falar de aminoácidos e proteínas, nós precisamos falar um pouquinho de proteínas, que são moléculas biológicas muito abundantes em nosso corpo. Ela é bastante abundante em todas as partes dele. E ela é a principal forma pela qual o nosso DNA ele se expressa. Então, é a principal forma pela qual ocorre a informação genética, a expressão genética, melhor dizendo. E tudo, galerinha, ocorre por meio de um aglomerado de aminoácidos. O que são esses aminoácidos? Aminoácidos são subunidades monoméricas que se unem para formar as proteínas. E essas proteínas, elas são bastante interessantes, porque elas podem ter função estrutural, por exemplo, para formar a membrana plasmática celular. Elas podem ter função contrátil, por exemplo, actina e miosina, que atuam na contração muscular intracelular. Além, pessoal, de também possuir resistência, como colágeno, presente em ossos e em tendões. Essas proteínas também podem ter função transportadora, como a hemoglobina, que é uma proteína presente nas hemácias que atuam no transporte de oxigênio. Existem também proteínas com função imunológica, como os anticorpos. Além de ter inúmeras funções, e já a gente vai conhecendo algumas aos poucos, todas as proteínas são formadas a partir de aminoácidos. E esses aminoácidos eles se unem um a um para formar as proteínas. Como que ocorre essa ligação entre aminoácidos? Os aminoácidos eles se unem através de ligações que a gente chama de ligações peptídicas. Eles se combinam para formar a proteína. Então, assim, muitos desses aminoácidos possuem nitrogênio e esses nitrogênio a gente só obtém através da alimentação. E aí a gente também consegue diferenciar os aminoácidos que a gente obtém através da nossa alimentação e o que o nosso organismo sintetiza. O que se sabe é que a combinação desses aminoácidos que a gente obtém na alimentação e que o nosso organismo sintetiza, eles se unem por meio de ligação peptídica. Lógico que não é uma ligação simples e básica. Essa ligação ocorre entre um grupo ácido carboxílico de um aminoácido e um grupamento amina de outro aminoácido. Então a ligação é grupamento amina de um aminoácido, grupamento ácido carboxila de outro aminoácido. São conhecidos 20 aminoácidos: alalanina, aspartato, arginina, asparagina, cisteína, fenilalanina, glicina, glutamato, glutamina, histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, prolina, serina, tirosina, treonina, triptofano, valina, enfim, o número ele é amplamente vasto. Mas, como eu disse, alguns desses aminoácidos a gente obtém através da alimentação. Outros a gente sintetiza. E é aí onde a gente classifica esses aminoácidos em aminoácidos essenciais e aminoácidos não essenciais. Os aminoácidos essenciais, eles precisam estar presentes na nossa dieta. Ele pode vir através do consumo de leite, de carne, leguminosas, e o nosso corpo não sintetiza. Enquanto que os aminoácidos essenciais, também chamados de aminoácidos naturais, eles são sintetizados no nosso corpo. É assim que funciona a classificação dos aminoácidos. E quando eles se unem, eles formam as proteínas. As proteínas, elas podem ser classificadas de dois tipos. Ou elas são chamadas de fibrosas. Quando elas são chamadas de fibrosa, elas formam cadeias arranjadas, formam paralelas e dispostas em feixes. Por exemplo, colágeno, queratina e miosina. Ou simplesmente, essas proteínas podem se organizar de forma globulares, esferas compactadas pelo enovelamento em cadeia de peptídeo. Exemplo claro disso, nós estamos falando da hemoglobina,
e da imunoglobulina. Sobre as proteínas, é importante a gente conhecer algumas proteínas e suas funções. Por exemplo, a hemoglobina, que ela está intimamente ligada ao transporte de gases respiratórios. A imunoglobulina, também conhecida como anticorpos, é responsável pela defesa do nosso organismo. A insulina e o glucagon possuem função hormonal, enquanto que a albumina ela atua no transporte plasmático. Já a queratina, o colágeno e até a elastina, ela atua como uma função estrutural, enquanto que a lipase e a amilase atuam como função enzimática. Mas a gente também precisa saber um pouquinho sobre o seu nível estrutural proteico. Então as proteínas, elas se organizam de acordo com sua configuração tridimensional. Os aminoácidos vão se unindo e vão formando cadeias. Então chega um aminoácido que se liga ao outro por ligação peptídica entre o grupo ácido carboxílico e grupamento amina, que se une a outro aminoácido, que vão formando uma estrutura tridimensional primária. A estrutura tridimensional primária é como se fosse uma fita em feixe. Essa, enquanto continuar recebendo aminoácido, que eles vão se unindo uns aos outros por ligação peptídica, eles vão formando uma estrutura tridimensional secundária, que a gente chama, se ela apresentar assim, nessa forma, a gente chama de estrutura tridimensional alfa-hélice. Ela é helicoidal, também conhecida como estrutura tridimensional secundária. Então nós temos a primária, e aí vai chegar no aminoácido e ela vai se enrolando para adquirir uma conformação secundária, e se ela tiver na forma de hélice, nós estamos falando de alfa-hélice. Ou ela também pode estar parecendo umas escadinhas, igual essa figura que eu estou colocando aqui, que nós chamamos de beta-preguiada. Então, na estrutura tridimensional das proteínas, ela pode apresentar alfa-hélice, esta figura aqui, ou beta-preguiada, esta figura aqui. Alfa-hélice, beta-preguiada. Acontece que aminoácidos continuam chegando para que ela possa fazer aquela proteína que o DNA mandou fazer. E aí é que ela sai da conformação secundária e adquire uma conformação terciária, que ela é toda enrolada. Essa proteína terciária, ela pode encontrar outra proteína terciária. E aí elas vão se unindo, uma proteína terciária a outra proteína terciária, formando uma proteína quaternária. Então, a estrutura tridimensional da proteína quaternária, ela é uma união de várias proteínas terciárias. Tá certo? O que eu chamo a atenção de vocês é que a proteína na conformação primária e secundária, elas não são funcionais. Elas só vão ter algum tipo de função quando elas chegam na conformação terciária. Aí sim, é um complexo proteico devidamente organizado que tem uma função biológica interessante no nosso corpo. Acontece, pessoal, que essas proteínas, elas podem sofrer influência de pH e temperatura. E caso isso ocorra, elas vão passar por um processo de desnaturação proteica. É como se essa proteína, ao sofrer uma elevação da sua temperatura ou uma variação do seu pH, ela saísse da conformação terciária e viesse para uma conformação secundária. Isso, na sua conformação secundária, ela perde a sua função, já que eu disse a vocês que as proteínas só têm função quando elas estão na conformação terciária e quaternária. Então, no processo de desnaturação proteica, as proteínas perdem a sua função. Exemplos de desnaturação proteica são exposições a pHs extremos, abaixo de 5, ou quando está acima de 50 graus Celsius. Outra razão pela qual uma proteína pode perder a sua função é quando os aminoácidos que estão se organizando para formar determinada proteína, esses aminoácidos entram no lugar que não devia. Então, se deveria chegar um glutamato ou ácido glutâmico na formação daquela proteína que vai definir a hemoglobina, em vez de chegar o glutamato, chegou uma valina, a formação desta proteína gerará uma hemácia em forma de foice, como a uma doença que a gente conhece como anemia falciforme. E essas desnaturações proteicas, galerinha, elas podem ser reversíveis ou irreversíveis. Um bom exemplo de desnaturação proteica
que a gente chama de irreversível, é quando a gente pega um ovo. Qual é a principal função do ovo? Cri, 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 cri. Hã? Não. Também não. A principal função do ovo é gerar pintinhos. Te peguei, não foi? A principal função do ovo é gerar pintinhos. Acontece que a gente, quando vai fritá-lo, a gente oferece uma alta temperatura a esta proteína e ela se desnatura de forma irreversível. Tanto é que uma vez desnaturada, esse ovo não volta a ser, não vai gerar pintinhos. Então, é uma desnaturação irreversível. Um outro exemplo de desnaturação proteica, que a gente usa muito e que a gente tem que se preocupar, é quando a gente está com febre. Quando a gente está com febre, a partir de 40 graus, a gente corre o risco de desnaturar as proteínas do nosso corpo. E aí, a preocupação que a gente tem que ter é para que isso não ocorra, já que isso pode afetar inúmeras proteínas de forma irreversível. E se desnatura de forma irreversível, pode levar à morte celular. Um outro exemplo de desnaturação proteica, a gente pode ver nas meninas que passam chapinha no cabelo. A proteína que compõe o fio capilar, ela se desnatura quando a pessoa passa a chapinha no cabelo, por meio de aquecimento. Neste caso, é uma desnaturação proteica reversível. Quando a mulher passa a chapinha no cabelo, normalmente é porque o cabelo está todo armado. E aí ela vem com a prancha, promovendo a desnaturação proteica do fio. E aí o cabelo fica lisinho. Ela vai para uma festa, só que aí chove. E aí ela precisa procurar um abrigo para evitar que o cabelo volte a ficar armado novamente. E aí ele volte a se renaturar. Neste exemplo, eu apresentei para vocês desnaturação proteica reversível. Fica aí o assunto de aminoácidos e proteínas para vocês. Espero ter contribuído de alguma forma. Qualquer coisa, deixe sua mensagem. Não esqueça de dar uma curtida. Não esqueça de compartilhar com seus amigos. E na dúvida, pode chamar que eu teria o maior prazer em ajudar. Um abraço, até a próxima videoaula.